Vista, em Recife, e frequentava seminários e mosteiros realizando cursilhos e pensando em tornar-me padre, que eu conheci a Igreja da Unificação. A princípio, a história do Reverendo Moon não me pareceu muito diferente da história de Joe Smith, que teve uma visão com Jesus, ou de Baianismo, Mensu Sama, Igreja Messiânica, e Machura Taishi Sheishu Noe, né? E Selassie Hatara, entre outros personagens místicos do nosso século, visto por seus seguidores com avatares da era de Aquários. No entanto, algo naquela nova igreja e em seu pensamento me chamou a atenção. De todos aqueles neomísticos, apenas o Reverendo Moon tinha origem cristã e seu pensamento derivava da Bíblia. Mais que isso, o Reverendo Moon pregava uma teologia bíblica e uma moralidade genuinamente cristã. Lembro que, em certa ocasião, li a opinião de um estudioso das religiões acerca dos falsos e dos verdadeiros místicos. Dizia aquele estudioso que a diferença entre um falso e um verdadeiro místico é que o falso fala e fala, mas nada acontece, enquanto o verdadeiro místico fala e concretiza aquilo que prega. Como jornalista científico e pesquisador da religião e da ciência há 30 anos, e depois de 22 anos em contato com a teologia da unificação do Reverendo Moon, concluí que a ideia e o objetivo principal da Igreja da Unificação é educar as pessoas para o matrimônio. Assim, o primeiro matrimônio realizado pelo Dr. e Reverendo Somya Moon, em 1960, contava apenas 36 casais. O último, realizado em 1999, contava com 4 milhões de casais, membros e simpatizantes. Isto prova o crescimento extraordinário da Igreja da Unificação no mundo, apesar da pesada reação do establishment. Assim, creio que a humanidade está diante de um autêntico fenômeno socio-religioso, como também sugere o título deste livro. Conheço o professor e doutor Simeão Ferraboli há 20 anos. Entramos em contato com a Igreja da Unificação na mesma época, ao longo de sua trajetória. O Dr. Ferraboli sempre se destacou por sua fé e entusiasmo excepcionais. Somente alguém que tivesse convivido com o pensamento e a tradição da Igreja da Unificação por 2 décadas tem também convivido com o próprio Reverendo Moon poderia escrever este livro, uma vez que aqui não estava cristalizado apenas tinta e papel, mas a vida e a paixão, o ideal e o amor sacrificial de um homem de fé singular, o Dr. e Reverendo Somya Moon. As experiências de vida do Dr. Ferraboli com a teologia e a tradição da Igreja da Unificação, bem como o seu fundador, o Reverendo Somya Moon, estão transcritas nas páginas deste livro, por ser um registro impresso da vida e das ideias do personagem mais singular da história religiosa do século XX. Este livro torna-se leitura obrigatória para todos os estudiosos das religiões, bem como para todos os mal intencionados e desinformados e os subinformados que, contra a verdade dos fatos, ainda teimam em referir-se ao Reverendo Somya Moon como um homem comum. O Reverendo Moon
não pode ser definido como um simples e líder religioso cristão, pois suas ideias transcendem o pensamento judaico-cristão. Não pode ser definido como um líder político ou empresarial, pois ele nunca criou um partido político, nem suas ações são voltadas para o lucro. Sendo assim, está posto o enigma e o desafio. Quem é o reverendo e doutor Son Myung-moon? Seria um líder genial, determinado a dominar o mundo, utilizando-se da religião, ou o terceiro Adão, o Messias prometido aos cristãos, como creem os seus seguidores? Quais são os seus objetivos? Por que líderes mundiais de todas as áreas o respeitam? Por que força alguma levantada contra ele e sua igreja na terra foram capazes de abalá-lo ou detê-los? A atual história do reverendo e doutor Son Myung-moon e de sua obra invocam um episódio da sabedoria judaica, o conselho do velho e sábio rabino Gamaliel, que diante da força do cristianismo acrescenta, aconselhou seus colegas do Sendrério a deixarem em paz o cristianismo, alegando que se fosse obra de Satanás, acabaria por si mesmo. Mas se fosse obra de Deus, o Sinédrio corria o risco de estar perseguindo o próprio Deus. O Sinédrio ouviu Gamaliel. Gamaliel e Tianismo dividiu a história humana e expandiu-se para todo o mundo. Era uma obra de Deus. Depois de ler o Fenômeno Moon, do meu querido amigo Dr. Ferraboli, experimentei uma profunda sensação de alívio e paz, pois jamais discriminei quaisquer grupos religiosos, especialmente o unificacionismo. Por quê? Leia este livro e você saberá. Muito obrigado.